Bom, primeiramente, precisamos conversar sobre qual será a segmentação de dados que vamos utilizar. Temos a necessidade de fazer isso antes de começar a criar as tabelas dinâmicas, pois só conseguiremos fazer o nosso dashboard dinâmico quando tivermos essa segmentação de dados, como aqui em fundos imobiliários. Então, o nosso primeiro passo é analisar se existe alguma coluna parecida com o setor aqui em fundo imobiliário, sendo que lá nas ações. Ou seja, a gente vai procurar de qual segmento é aquela ação. Por exemplo, instituições financeiras seriam os bancos. Então, vamos analisar rapidamente a nossa tabela de ações para ver se encontramos alguma coluna que informe para a gente qual é o setor daquela ação, algo mais ou menos dessa forma. Com isso, após analisar, a gente percebe que o conjunto de dados que baixamos não possui um dado como, por exemplo, o setor das empresas. Isso é um problema que a gente vai precisar resolver. Então, após buscar as soluções de diversas formas e dedicar um bom tempo a esse problema, cheguei à seguinte conclusão e eu vou te mostrar agora. Olha só. Para essas ações, eu vou te propor duas soluções. Uma primeira, que é mais manual, mas você vai conseguir utilizar ela em qualquer Excel praticamente. E já a segunda, você só conseguirá utilizar no 365, beleza? Então, vamos fazer a nossa primeira solução, que ela será mais manual, mas você conseguirá utilizar em praticamente qualquer Excel. E para fazer isso, eu vou precisar baixar outra planilha, tudo bem? Mas não se preocupe que não será coisa de outro mundo não, tá? Bom, para encontrar essa planilha, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai procurar no Google os setores das ações da B3. Então, a gente vai clicar nesse primeiro site. E aqui, ele vai nos disponibilizar algumas planilhas. Vamos, por exemplo, no setor de atuação e clicar Download. Então, ele vai baixar. E aqui está a nossa planilha. Pronto. Para começar a trabalhar com ela, eu vou fazer o seguinte. Vou excluir. E vou exportar ela para a nossa planilha do projeto 3. Pronto. Agora eu vou no projeto 3, e aqui está a nossa planilha. Vamos editar ela. Pronto. Agora vamos entender o que essa planilha está nos mostrando. Ao abrir a planilha, a gente já vê uma certa divisão em setor econômico, um subsetor e o segmento. E nesse segmento aqui a gente tem o ticker da ação, os 4 primeiros números do ticker, ou símbolo da ação, como você preferir. Para você entender melhor, vamos fazer um exemplo prático. Todas as ações que possuírem os 4 primeiros caracteres do código PETR, que é de Petrobras, e são do setor petróleo, gás e biocombustível, como também do subsetor petróleo, gás e biocombustível. Sendo que o segmento vai alterar dependendo de qual ação estamos analisando. Por exemplo, Petrobras está aqui. Mas se eu analisar essa lupa, ela também faz parte do subsetor de petróleo, gás e biocombustível, só que agora ela está envolvida na parte de equipamentos e serviço desse subsetor. Tudo bem? Mas então você pode ficar em dúvida em relação a isso. Mas, Rafael, então qual utilizaríamos para dividir nossas ações em setores ou subsetores? Qual vai ser a coluna que vamos utilizar? A de setor econômico, a de subsetor ou a de segmento? Bom, essa é uma pergunta bem pertinente, pois é possível dividirmos tanto pelo setor, quanto pelo subsetor, ou até mesmo se você quiser dividir em vários setores, você pode utilizar a segmentação. Mas quem escolherá isso será você. Quanto mais você quiser diversificar ou dividir a tua carteira de renda variável, uma classificação mais profunda como a segmentação será mais interessante. Mas caso você ache que somente o setor econômico ou subsetor está interessante, não tem nenhum problema. Essa escolha não existe certo ou errado, beleza? Então, para essas ações, vamos escolher o subsetor. Faremos isso para não ter tanto trabalho na parte da segmentação, como também não deixar tão simples somente no setor econômico. Então, vamos fazer o seguinte para começar a tratar esses dados, tá? Nós vamos excluir todas as colunas que não for a coluna de subsetor e essa coluna de código, pois será ela que vamos analisar e buscar esse setor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos excluir essa e essa coluna, tudo bem? Então, botão direito, excluir. Pronto, vai ficar dessa forma. E agora é que vem a parte mais manual. Mas só precisaremos fazer ela uma vez, tá? E como eu quero te poupar tempo, também vou te disponibilizar essa planilha resumida no subsetor no recurso dessa aula, beleza? Agora a gente precisa aplicar o auto-preenchimento em todos esses códigos, ou seja,
Porque nós vamos utilizar uma função de referência e pesquisa lá na frente, que ele encontrando, por exemplo, PETR, ele vai saber que o subsetor é petróleo, gás e combustível. Então, com isso, a gente precisa aplicar o autopreenchimento nesse subsetor para levar para os demais. Mas antes de fazer isso, eu quero te mostrar como otimizar o teu tempo nessa tarefa simples. Seria possível fazer essa otimização com o VBA, mas como não vamos entrar agora nesse assunto por conta de sua complexidade, vamos fazer utilizando a ferramenta de filtro, tá? Antes de te mostrar como faremos, eu te peço para que você coloque qualquer caractere nessa célula ao lado do nome. Por exemplo, nesse caso, petróleo, gás e combustível, eu vou colocar qualquer número aqui. E você vai entender daqui a pouco por quê. Por exemplo, vou colocar o número 1 em cada uma delas. Pronto, você vai fazer isso para todos os outros subsetores. Por exemplo, aqui é mineração, então aqui eu vou colocar o número 1, por exemplo. Pode ser qualquer caractere, tá? Depois disso, para ser mais rápido, você não precisar ficar baixando e clicando, você vai pressionar Ctrl para baixo. Ctrl para baixo. Aqui a gente coloca um também. Toda vez que tivermos um subsetor, a gente tem que colocar um ao lado. Como aqui não tem um subsetor, aqui a gente pode deixar em branco, tudo bem? Então vamos fazer isso para todos. Pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui ele está usando duas linhas para dividir serviços médicos, aí, hospitalares, análises e diagnóstico. Tudo isso devia estar na mesma linha. Então, o que é que eu vou fazer? Ctrl X, Ctrl V. Pronto, dessa forma. Aqui eu colocarei um e continuarei. Pronto, finalizamos. Vamos voltar agora lá para o início. E agora eu vou te mostrar o porquê fizemos isso. Pronto, agora a gente vai aplicar o filtro nessa coluna B. E olha só que interessante. Nesse filtro, a gente vai querer que seja mostrado apenas as células vazias. Então vamos clicar em selecionar tudo, para ele deixar tudo em branco. E a gente vai clicar, ó, eu só quero que você mostre as células vazias. Depois que fazer isso, a gente vai selecionar todas essas células, todas elas, tá? Ctrl Shift para baixo e pode excluir todas elas. Excluir. Olha o que vai acontecer. Todas as nossas linhas vazias vão ser excluídas e automaticamente o nosso filtro também será excluído. E agora, o que antes tinha diversas linhas brancas e se a gente fosse aplicar o autopreenchimento não iria funcionar, com essas linhas excluídas, a gente consegue aplicar o autopreenchimento de forma bem fácil. Ó, 2 cliques, ele aplica o autopreenchimento. Faremos isso para todos e de forma muito simples. A gente precisou tratar os nossos dados rapidamente e depois que fizemos isso, ficou muito mais fácil de aplicar o autopreenchimento e dividir os setores das nossas ações. Pronto. Agora que fizemos isso, na próxima aula, a gente vai utilizar essa planilha que a gente preparou todinha para trazermos os setores para a pasta de trabalho do nosso projeto 4.